E agora que a gente entendeu que a avaliação comportamental ela serve para ver como é que aquele indivíduo, né, com aquelas particularidades, né, da raça, com aquela carga genética que ele tem, né, com todas as experiências que ele viveu ao longo da vida, se ele teve interação ou não com a ninhada, se ele morou na rua, se ele teve algum trauma, como é que aquele indivíduo e todas as suas características se relaciona com o nosso serviço e todas as suas características. É como se fosse um match, tem que dar um match. Agora que a gente entendeu isso, o que é que a gente pode se prejudicar, né, quando a gente não leva isso em conta? Quando a gente não faz uma avaliação comportamental bem feita ou quando a gente não faz uma avaliação. Gente, o maior número de acidentes que tem no daycare, de mordidas, enfim, de acidentes em geral, estão relacionados a uma má seleção de, obviamente existem outros problemas, né, manejo e tal, mas normalmente estão relacionadas a uma má seleção de cães. Cães que não estão emocionalmente preparados para lidar com aquele ambiente, com outros cães, com dividir recurso e etc, né? Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês foi que quando eu era bem informal, lá no início, como eu disse a vocês, eu não fazia avaliação comportamental, uma conhecida minha quis deixar a Shih Tzu dela e o Poodle do namorado dela. Então, meu procedimento basicamente era fazer como se fosse um questionário. Me conta um pouquinho como é que ele é, como é que ele lidar com outros cães, como é que ele lidar com pessoas novas. E aí ela falou, não, ele é super tranquilo, eles são maravilhosos. Inclusive, eles não moram na mesma casa, mas eles convivem juntos, eles dão bem com cachorros, com pessoas. Assim, não sai muito de casa, mas se dá bem. Tudo certo, né? E aí também ficou de me mandar a carteirinha de vacina. Olha, a gente vai mandar, fica tranquilo, ele tem todas as vacinas. Porque tá uma correria assim. Aqui, assim que eu deixar ele aí, eu te mando. Outra coisa, não façam isso, né? Mas tudo bem. E aí, simplesmente, o cachorrinho chegou na minha casa e eu notei que ele tinha uma sensibilidade extrema a toque. Ele se sentia extremamente desconfortável com pessoas que ele não conhecia. Então, eu não conseguia tocar nele, por exemplo. Ele demonstrava sinais de desconforto extremamente elevados, né? Ele rosnava bastante. Ele, enfim, corporalmente você via ali que ele não ia permitir que você tocasse nele. E eu podia até tomar uma mordida, que eu vou contar aí o que aconteceu. Então imagine como deve ser você hospedar um cão. Eu passei 5 dias com ele sem que você consiga manejar ele. Eu não conseguia tocar nele. Então é bem complicado. Ele não estava adaptado ao meu espaço, ele não estava adaptado à minha presença. E aí, em um dado momento, eu tive que tocar nele por questões de segurança, porque ele se exaltou muito ao ver outro cachorro que estava chegando na hospedagem. Começou a apresentar comportamentos de desconforto extremo, enfim, rosnou e tal. E pra que eu tomei uma bela atitude de tocar nele, né, de segurar ele. E aí ele me mordeu. Eu acho que nem dá pra aparecer na câmera, mas eu tenho 2 dentinhos cravados desse cachorro aqui, justamente porque eu não tive procedimento em receber aquele cachorro. Isso quer dizer que o cachorro é mau, que o cachorro é péssimo, agressivo, terrível? Não, isso quer dizer que eu falhei no meu procedimento. Então eu sempre trago a responsabilidade pra mim. Cara, por que eu recebi esse cachorro se ele não estava preparado para ficar na minha casa? Se ele não estava preparado para estar com alguém que ele ainda não confiava, entende? Então isso pode trazer uma série de acidentes, né? Como eu me acidentei aqui, fui mordida, sangrou muito, doeu pra caramba. Quem já levou mordida de cachorro sabe que dói muito. E tudo isso de graça, né? Porque eu deveria não ter recebido esse cachorro. Isso foi comigo, né? Poderia ser em outro cão, em um funcionário meu, que é muito pior. Graças a Deus foi em mim. Poderia ser um funcionário meu. E aí, o funcionário depois te processa. Então, assim, é bem complicado. A gente tem que garantir a segurança, né? E cães, eles podem reagir, dependendo da situação em que eles estão colocados, eles podem reagir de forma agressiva. Não existe isso de cão não agressivo, cão agressivo. Depende da situação. Então a gente tem que saber se a situação que a gente tá botando aquele cachorro, ele consegue suportar, ele consegue ficar bem diante disso. E isso está muito ligado também à dificuldade de estabelecer uma rotina. Várias pessoas que vêm conversar comigo falam, caramba, eu tenho uma dificuldade enorme de estabelecer uma rotina de enriquecimento ambiental, por exemplo, aqui no meu daycare. Eu tenho uma dificuldade enorme. Eu vejo os outros daycares
com muitos recursos, vários cachorros lá brincando em harmonia, e aqui eu não consigo. Claro, você não faz uma seleção bem feita dos cães. E aí fica todo mundo na tensão. Ah, não pode jogar bolinha porque cachorro tal briga. Ah, não pode fazer aquilo porque cachorro tal briga. Ah, não pode fazer aquilo. Daqui a pouco você tem 10 cães separados, que é melhor botar uma baia pra cada um, e ninguém tá brincando. Justamente porque tem cães que não ficam bem diante daqueles estímulos, vão reagir de uma forma indesejada, que a gente considera para um ambiente de creche. Então você vai fazer uma atividade onde o cão ele precisa se sentir bem, né? Dividindo recurso. Por mais que você espalhe, né? Obviamente existem técnicas por trás para que você otimize essas atividades, né? Evitar a briga, evitar tudo isso. Mas tem cães que mesmo você fazendo esses procedimentos, eles não vão conseguir lidar com aquele momento e vão atacar outro cachorro, vão disputar recurso. E aí você não consegue ter uma rotina equilibrada. Eu já vi vários daycares que não conseguem fazer um enriquecimento ambiental porque senão os cachorros vão se atacar. Ou pior, fica um clima tão tenso que os monitores nem você conseguem relaxar, porque a qualquer momento pode dar uma besteira, a qualquer momento pode dar uma merda os cachorros brigarem, como se você estivesse em alerta o tempo todo, sabe? Isso não traz um ambiente, os cachorros percebem também, né? Isso não traz um ambiente saudável dentro de uma creche. Então, a avaliação comportamental é imprescindível para você selecionar esses cães e conseguir fazer uma rotina bacana, conseguir ter segurança quando você está lidando com um grupo de cães, né? Além disso, a má seleção de cães faz com que você tenha baixos indicadores de bem-estar. Aqui no hostel a gente tem cinco indicadores principais de bem-estar, onde a gente está avaliando ali se aquele ambiente ele está conseguindo atingir o bem-estar para aquele cachorro, se aquele cachorro está bem aqui. E independente das especificidades desses 5 indicadores, a gente sempre analisa: esse cachorro está com bem-estar garantido? Esse cachorro está impedindo o bem-estar dos outros cães? Entende? Então, por exemplo, se você tem aquele cachorro que ele late incessantemente para qualquer estímulo desencadeia qualquer estímulo é um gatilho para que ele tenha esse comportamento. E aí você tá no momento de descanso, esse cachorro não para de latir, não para de latir, não para de latir. Ele tá atrapalhando o bem-estar de outro cachorro. Então, provavelmente, você tá inserindo aquele cachorro em um ambiente que ele não tá preparado para estar. Tá emitindo uma série de sinais, né? Ele tá latindo bastante e isso causa estresse. Latir é um comportamento natural dos cães. Você vai ter latido no seu daycare, mas isso tem que ser de uma forma controlada, porque um cão que late o tempo todo, com certeza ele tá sob estresse. Ele tá desconfortável de alguma forma. E aí ele também está impactando o bem-estar dos outros cachorros. Então, aqui no hostel, uma das coisas que mudou bastante quando a gente fez essa seleção bem feita, a gente consegue ter um ambiente muito mais equilibrado. Tem gente que entra aqui e pergunta: meu Deus, aqui tem cachorro? Tem 30, que não parece. Os cachorros, eles não ficam latindo o tempo todo, agoniados, ansiosos. Obviamente, existem momentos que eles vão latir. Obviamente, né? Às vezes passa o carro do ovo aqui, eles ficam... E aí a gente retorna ao equilíbrio, mas no geral a gente consegue manter um ambiente equilibrado, um ambiente que os cães conseguem relaxar. E esse bem-estar, minha gente, ele tem que ser estendido também para os monitores, né? Imagine você... Quem é que vai querer trabalhar num ambiente em que os cães latem o tempo inteiro? Em que os cães estão a uma faísca de brigar, em que tem aquela tensão o tempo todo. É desconfortável para os seus monitores, para você e para os cães. Além disso, você pode criar, né, problemas ao longo do tempo. Se você recebe aquele cachorro que você desde o início tá vendo que ele não consegue dividir bem recurso, ele mostra vários sinais de desconforto, dá uma rosnada, vai para cima e tal, ainda não chegou a morder a ninguém. Não chegou a morder nenhum cachorro, mas se você vai tentando dar um jeito, você pode estar piorando o comportamento daquele cachorro. E se aquele cachorro não está preparado para dividir recurso com outro cachorro, imagine um grupo de 10 cães. Então, cada vez mais ele pode, se sentir ameaçado e esse comportamento ir escalando, porque ele não está preparado ainda para estar dividindo esse recurso, ele se sente ameaçado, tem que ser feito um trabalho prévio, ele já apresenta uma posse de recurso, entende? E aí, né, eu já vi casos também de que recebem o cachorro
percebem que ele tem aquele problema e vão caminhando com aquele cachorro, tentando dar um jeito para receber e tal, movendo montanhas para ficar com aquele cachorro. E chega uma hora que fica insustentável manter aquele cachorro. Ele já está no nível maior de agressividade, ele já está no nível maior de ansiedade, né? Ele late o tempo todo, quer pular o portão, enfim, uma série de coisas desconfortáveis que você não tá. Na verdade, o tutor tá pagando para você piorar o comportamento do cachorro dele. E você tá recebendo ele para ele piorar o ambiente ali que você quer criar um bem-estar.